Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos para mais um dia de devocional. Hoje nós estamos no capítulo 14, tá? Então é o 14º dia. Vamos estar abrindo esse momento com ele, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus do Espírito Santo para juntos estarmos mais um dia, Pai, na Tua presença. Nos alimentando, Senhor, do Teu pão de cada dia, que é a Sua palavra, Pai. Senhor, que a Sua palavra venha adentrar nos nossos corações e fazer morada, Senhor, aonde a semente é lançada, Pai, que ela frutifique, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, consagra esse momento a Ti, que todo barulho à nossa volta, Senhor, venha a ser cancelado agora pelo poder do nome de Jesus, e que nós nos venhamos, Pai, a concentrar na Tua palavra para adquirirmos maior conhecimento, Pai. E assim estarmos nos alimentando, Pai, do Seu pão, da Sua palavra, no nosso espírito, a qual ele vai ficar fortalecido. Espírito Santo, eu peço a Tua presença nesse lugar, que você venha de encontro a gente, para nos dar paz no nosso coração, porque a Sua paz excede todo entendimento. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Então, aqui na palavra de hoje, Jesus fala, tem várias histórias importantes nesse capítulo, né? No decorrer de toda a Bíblia tem várias histórias importantes. Porém, aqui ele fala sobre o milagre da multiplicação, tá? Que é a multiplicação dos peixes numa grande multidão, aonde ele só tinha, né? Onde fala que 5 pães e 2 peixinhos, né? Então ele multiplica isso para uma grande multidão que estavam no deserto, num lugar árido, onde não tinha como comprar, e ele supre a necessidade daquelas pessoas ali, né? Ao mesmo tempo também, ele falou sobre o milagre de Pedro, que é andar sobre as águas, né? Que ele, ali no andar sobre as águas, fala muito sobre a nossa fé, né? Que a gente tem que estar firmado na palavra, buscando a palavra, para a nossa fé estar intacta, na nossa fé não esmorecer, né? Então, ele sempre está na história, no decorrer da história deles, quando você for pegar o devocional, for fazer o seu devocional individual, você vai perceber que Jesus está sempre fazendo um milagre, ele está sempre mostrando para que ele veio, né? Porque Jesus, ele está aqui para nos curar, ele está aqui para nos libertar. Ele pagou um preço muito alto através dele ser um santo, né? Ser santo. E esse preço foi um preço de sangue na cruz do Calvário, né? O ato em si de dele, né, ter sido morto na cruz do Calvário, já estava escrito, porque assim ele conseguiu nos libertar da mão do inferno, tá bom? Então aqui vamos lá, aqui no versículo 17 diz assim, no 17 os discípulos dele falando para ele, Jesus, existe uma multidão, eles estão com fome, como que a gente vai fazer? Então Jesus disse assim, os discípulos disseram assim, só temos 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim. Ele ordenou, traz para mim. Disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda com isso aqui, tá? Eu sempre vou bater na mesma tecla dizendo, Jesus é o suficiente, tá? Mas como é que a gente sabe que Jesus é o suficiente? A partir do momento que a gente abre a porta para ele fazer morada no nosso coração. Jesus é a porta, eis que tua porta e bato. A partir do momento que você permite e que você toma a decisão de querer tê-lo na sua vida, você vai passar por dificuldades, sim, porque ele não nos isenta das dificuldades, porque as dificuldades nos colocam na linha, ela nos coloca no prumo. Se a gente tiver uma pessoa que supre as nossas necessidades o tempo todo, se a gente tiver tudo na mão e não tiver uma dificuldade para dar um equilíbrio nisso aí, a gente vai ficar mal acostumado, tá? Então, para a gente não ser filhos mimados, porque Deus não cria filhos mimados, Deus cria pessoas, tá? Filhos que para a gente ter para a gente vir a acrescentar no reino, né? Para a gente ter, nós somos, geralmente as pessoas falam soldado de Cristo, né?
nós somos soldados. Por quê? A gente não pode só ficar recebendo sem ter assim uma dificuldade para nos colocar no prumo, porque soldado, em frente de linha de batalha, precisa estar concentrado para poder lutar a guerra, porque a nossa guerra não são contra as pessoas, a nossa guerra são contra principados e potestades, ou seja, a nossa guerra são contra os demônios que ficam ao nosso derredor, tá? Que nós precisamos vigiar, que ficam ao nosso derredor, para a gente poder seguir com Jesus, né? Porque sempre vai existir, gente, a luta entre o bem e o mal, não adianta, isso sempre vai existir. A gente vê nas histórias de quadrinhos, a gente vê em história de criança, enfim, infantil, em filme, que onde é que tem o bem, que tem o mal, sempre vai existir o bem e o mal, tá? E isso, com Jesus, mesmo existindo o bem e o mal, com Jesus vai ter um equilíbrio na tua vida, entende? Ele é o teu equilíbrio, é ele que te coloca no prumo, é ele que dá a direção na sua vida, para onde você deve ir, o que você deve fazer, entende? Sem Jesus, a gente esmorece, a gente tende a ir pro lado do mal, porque a nossa carne, ela nos leva pro lado do mal, porque é mais fácil, entende? É mais prazeroso, entre aspas. É uma ilusão que a oposição te dá para você ficar preso a ele. A partir do momento que você tem a experiência de experimentar Jesus na tua vida, de querer conhecê-lo, né, de tomar a decisão na sua vida, não, a partir de hoje eu tomo a decisão que hoje eu quero servir ao Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por escassez, porém você vai ter o rei do seu lado, entende? E tudo que com Jesus no reino a gente consegue na base da perseverança, né? A gente precisa provar para Deus, para Jesus, que a gente, não para Jesus é a porta, a gente precisa provar para Deus que a gente o quer na nossa vida, para a gente poder ter o dele na nossa vida e sermos moldados e transformados. Deus que precisa de guerreiros do lado dele, Deus quer pessoas que tenham a vir disposição para servi-lo. A partir do momento que você tem disposição para servi-lo, você consegue combater as forças do mal, entende? Porque ao mesmo tempo que ele está transformando você, ele está te capacitando para servi-lo no reino aonde você consegue, como que eu vou te explicar? Você consegue combater essas forças malignas sem se deixar abalar, porque você entende que quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem intimidade com Ele, quanto mais você o quer na sua vida, mais forte e capacitado você fica, entende? E você consegue vir a gerar, você consegue vir a agregar no reino, buscando outras pessoas. Você consegue mostrar para as pessoas que estão à sua volta, né, que ele te usa como exemplo, para você mostrar que ele é a saída, entende? Que ele é a válvula de escape, vamos colocar assim, que ele é a solução para os seus problemas, tá bom? Então aqui na passagem da multiplicação dos peixes, Jesus ele mostra várias coisas. Ele mostra que ele é suficiente, ele mostra que ele provém na sua vida, tá? A partir do momento que você aceita Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida, nada vai te faltar. Não vai te faltar comida, não vai te faltar amor, não vai te faltar a presença dele, tá? Por que que não falta, gente? A gente, é o que eu vivo falando. Não falta nada a partir do momento que você se permite ser trabalhado por ele, tá? Muitas pessoas aceitam Jesus hoje em dia e continuam vivendo a vida que vivia antes, a vida do mundo. Não existe não existe da gente, você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao inferno. Entende? A partir do momento que você aceita Jesus e você volta a fazer tudo o que você fazia antes, porque não houve um arrependimento verdadeiro no seu coração, porque existe isso também. A partir do momento, não é só você proferir, a partir de hoje eu quero aceitar Jesus na minha vida. Não. Entendeu? Você profere que você aceita Jesus a partir do momento que você sente dentro de você que você tem essa necessidade de querer. Então, automaticamente, quando você sente a necessidade de querer, você está tendo um arrependimento. Quando você profere, fala assim, levanta a mão na igreja, eu quero hoje aceitar Jesus, porque você sentiu dentro de você que aquela vida que você levava antes não era uma vida correta, não era uma vida certa,
para estar com ele, porque Jesus é santo. Jesus não habita em corpo sujo, entende? Então, para a gente ter Jesus na nossa vida, a gente precisa abrir a porta e ele se arrepender dos nossos pecados para ele vir habitar na nossa vida, no nosso corpo, tá? Através do Espírito Santo, permitindo, e através do Espírito Santo a gente permite ele vir limpar tudo que está aqui dentro de ruim, tudo que a gente adquiriu no decorrer do nosso crescimento como ser humano. Então ele vem para te desconstruir, para te limpar, para o Espírito Santo vir fazer morada e você assim conseguir ser usada pelo reino e conseguir começar a ter intimidade com ele. Aí vem aquela parte que as pessoas falam, mas eu não consigo escutar a voz de Deus, não consigo escutar o que eles falam comigo. Como é que você consegue? A pessoa que consegue escutar a voz de Deus, a pessoa que consegue escutar nitidamente um direcionamento de Deus, ela está pagando um preço ali. O que é pagar um preço? É você renunciar à sua carne, é você realmente se arrepender dos seus pecados e você querer ter esse relacionamento com Deus ali, entende? Na íntegra, vamos colocar assim, entendeu? Então, a partir desse momento que você se permite, que você tomar a decisão de querê-lo, ele começa todo um processo em você de purificação, tá? De cura, de libertação, para você vir ser mais um irmão no reino de Deus, entende? Conseguindo assim a salvação, tá? Eterna. Até chegar à salvação eterna, ele nos usa para virmos trazer, né, mais pessoas. É a mesma coisa que você quer fazer parte de um grupo, vamos colocar assim. Você não vai fazer tudo para ser aceita naquele grupo, né, grupo de pessoas comuns. É parecido com Jesus. Para Jesus, o muito que você vai fazer para ser aceito por ele, vamos colocar assim, seria a forma do seu arrependimento, de você se arrepender do que você vem fazendo, que é errado, que fere o coração dele, entende? E você vai querer dar o seu melhor, né? Você vai querer buscá-lo mais, você vai querer ter mais intimidade, você vai querer agradar ao Senhor, entende? A diferença entre você agradar ao Senhor e você agradar alguém do mundo, vamos colocar, se você querer participar de um grupo de pessoas, a diferença é que Jesus agrega na tua vida. Jesus soma com você, Jesus multiplica. Ele não fez a multiplicação dos pães e dos peixes, supriu a necessidade de mais de 5 mil pessoas. Então, ele faz isso com você, ele vai suprir na tua vida, ele não vai deixar nada faltar. Entende? Essa é a diferença de você agradar Jesus e você querer agradar um grupo de pessoas para fazer parte daquele grupo. Aquelas pessoas que você tá agradando, elas não vão te agregar em nada. Pelo contrário, elas vão estar com você porque você tem algo a oferecer para ela. Ou seja, você é uma pessoa útil para aquelas pessoas. Com Jesus, você não precisa dar. A única coisa que ele pede de você é a decisão de querer tê-lo na sua vida e se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, porque a partir do momento que você se arrepende, Jesus escreve uma nova história para você. Então, o seu passado fica no mar do esquecimento, ou seja, tudo que você fez de errado, ele não vai jogar na sua cara falando, você fez isso, você fez isso, você fez isso, entende? Pelo contrário, ele vai colocar o amor dele, que é imensurável sobre a sua vida. E a partir desse momento que você aceitou Jesus, ele vai escrever uma nova história para você, entende? Então, o seu passado vai ficar no passado, tá? A gente que tem por tendência a querer de vez em quando ir lá no passado, ver, né? Porque o nosso passado é a nossa zona de conforto, entre aspas, entende? Então, de vez em quando a gente vai lá no passado ver, mas naquela época eu estava parecida, eu estava melhor, mas enfim, não é para você ficar consultando o seu passado. O seu passado é um local onde você lembra, porém leva como experiência para não fazer de novo, entende? A partir do momento que você aceita Jesus, Jesus está escrevendo uma nova história para você. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai machucar? Não, vai doer. Por quê? A ferida que foi feita no passado ainda está aberta. E para Jesus curar a ferida e te libertar do que te aprisionava no passado, ele precisa mexer na ferida para limpar a ferida, para poder limpar do jeito certo, para ela vir a cicatrizar da forma correta. Entende? Então, por isso que dói, por isso que machuca, entre aspas, porque a feridinha foi mal curada. Então, ele precisa tirar de novo aquela casquinha, precisa de novo lá passar o anti-inflamatório, passar todos os procedimentos para poder limpar um curativo, um machucado. Entende? Para aquela feridinha lá que estava lá
doída, quando a gente tocava, ficava meio dolorido, para não ficar mais dolorido e não doer mais, ele precisa limpar de novo essa ferida da forma correta, com o amor dele, com ele, para poder você vir a ser liberto do que estava te aprisionando, entende? Tá bom, gente? E como a Roberta, como é que eu faço para poder ter Jesus na minha vida? Como é que eu faço para poder ele vir fazer morada no meu coração? Se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados. Faz uma oração. O que é se arrepender dos seus pecados, gente? É você se arrepender. Você vê que tudo que você fazia de errado, isso fere o coração de Deus, então você não quer mais. Você começa a sentir uma repulsa, você começa a sentir repulsa por lugares, por pessoas, por situações que você fazia antes. Você vê que aquilo que você fazia não era errado. A gente, ser humano, sabe, gente, o que a gente está fazendo de errado ou não, entende? Uns chamam de consciência, eu chamo do Espírito Santo. Já é o Espírito Santo te mostrando que, olha, esse caminho que você está seguindo, isso que você está fazendo, isso que você está pensando, não provém de mim, não provém do meu coração, não é Deus fazendo com você, entende? Já é o Espírito Santo te alertando, tá bom? Então você se arrepende dos seus pecados e confessa: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Senhor da minha vida. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, reescreve meu nome no livro da vida, porque a partir de agora eu quero ter uma nova história com o Senhor. Entende? A oração é feita com sentimento, gente. Não é uma oração pronta que você pega um papel e lê. Você fala o que está aqui dentro. Entende? Só que para você aceitar Jesus, você tem que proferir, você tem que falar em voz audível, falando: Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se você tiver com o coração quebrantado, tá? E você falar apenas essas palavras, tenha certeza absoluta que você está admitindo no reino espiritual que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E a partir desse momento, Jesus vai habitar no teu coração, porque você abriu a porta, você virou a chave. Virar a chave é fazer oração. Você abriu a porta, você permitiu dele entrar, e a partir desse momento vai começar um processo em você. O Espírito Santo vai vir fazer morada. Mas pra gente, quando a gente não aluga uma casa, a gente primeiro não tem que limpar a casa. É isso que o Espírito Santo vai fazer com você. Ele vai limpar você de dentro para fora, para tanto o Espírito Santo como Jesus conseguirem habitar em você. Tá bom, gente? Então, aqui também, aonde diz assim, no versículo 27, aqui é onde Jesus anda sobre as águas, tá? É o milagre de Pedro, né? Que Jesus fala assim para Pedro: coragem, sou eu, não tenha medo. Foi quando Jesus ele apareceu na tempestade, tá? E que Pedro perguntou: Jesus, é você? Né? Porque ele viu um fantasma andando sobre as águas no meio de uma tempestade turbulenta, tá bom? Aí Jesus falou assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando por cima das águas até o Senhor, onde está o Senhor. Jesus respondeu: venha. O que a gente aprende disso aqui, gente? Deus, eu sempre vou bater na mesma tecla, gente. Isso é um fato. Deus age através da fé na nossa vida. Se você não tiver fé, Ele não tem como agir na sua vida. Se você não acreditar que você vai receber a promessa, que você vai receber o milagre, que Ele existe, Ele não tem como agir na sua vida. Tá? A fé é o combustível que faz Deus trabalhar na sua vida. Tá? Aqui, quando Jesus falou a Pedro: venha, Pedro começou a andar sobre as águas, porém no momento do trajeto, Pedro começou a afundar, porque ele duvidou que ele seria capaz de chegar até Jesus. Ele duvidou que Jesus era Jesus ali. Ele duvidou que ele poderia andar sobre as águas. Uma coisa que a gente tem que ter é consciência, e aí a gente tem que ter noção. A gente só consegue fazer algo, andar sobre as águas, que foi o milagre de Pedro, se a gente focar em Deus, se o nosso foco estiver nele. Se a gente começar a olhar circunstâncias do nosso lado, se a gente começar a ver coisas que não é para ver, né? A gente começar a focar em situações, lugares e pessoas que estão ao nosso derredor e tirar o nosso foco de Deus, a gente afunda, como Pedro fez, entende?
Então, a gente precisa priorizar Deus na nossa vida, buscando a palavra, vendo ter relacionamento com Ele, querendo ter Ele na nossa vida, porque senão as adversidades mundanas vão começar a querer fazer parte da sua vida. E quando você permite, né, quando você tira o seu foco de Deus e você começa a olhar para as circunstâncias, para o e será que vai dar certo? E se eu fizer isso? Você está tirando o foco de Deus. Então, priorize Deus na sua vida, tá? Priorize Jesus na sua vida, priorize o Espírito Santo na sua vida, tá? Quanto mais você priorizar, quanto mais você buscá-lo em espírito e em verdade, no secreto, lendo a palavra, adorando, louvando, priorizando a Ele, orando em espírito. Gente, o que é orar em espírito? É orar em pensamento. O inferno, ele não consegue ler o seu pensamento, ele consegue ver a expressão do seu rosto, a forma como se você se comporta. Então, ele deduz que algo vai acontecer na sua vida, ele deduz que você está triste. Porém, se você não verbalizar, ele não consegue saber como você está. Só que Jesus é diferente, ele conhece você por inteiro, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem o poder de ser onisciente, onipotente, onipresente. O que é isso, Roberta? Eu escuto falar, mas não sei. Onisciente, ele consegue escutar o que você pensa antes, ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. E ele consegue escutar o que você pensa. O inferno não tem esse poder de escutar o que você pensa. Então, você está num local que você não consegue orar, ore em espírito, ore em pensamento. E falar lá com o Senhor em pensamento, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você precisa, entende? O que você acha. Deus é uma pessoa como eu e você, que está apenas esperando você vir falar com Ele, tá? Ele é onipotente. O que é onipotente? Ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Ele tem o poder de escutar, onipotente, onisciente, onipresente, tá? Ele tem o poder de escutar várias pessoas ao mesmo tempo e no meio dessa multidão de pessoas de vozes, ele consegue distinguir a sua voz, entende? Essa é a potência de Deus. Ninguém pode contra ele, entende? Então, é essa pessoa que quer comandar a sua vida com esse poder todo. Então, se você se permitir querer estar ao lado dele, permitir dele controlar a tua vida, é esse poder que você vai ter com você, lembrando que o poder é dele, tá? Nós somos apenas instrumentos no qual nós nos deixamos ser comandadas por ele, nós nos deixamos ser direcionadas por ele, tá? E para a gente ter esse poder conosco, que é Deus, a porta é Jesus Cristo. Então, você primeiro precisa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, para você chamar a atenção de Deus para você e ele ver que você está aceitando o Filho dele, tá? E ele se agrada disso. Quando a gente aceita Jesus como único e suficiente, você está dizendo para Deus, fala assim, Senhor, eu reconheço o teu Filho como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. É a mesma coisa, gente, a situação de que é pai aqui. Você passa por uma situação que alguém agrada ao seu filho, que alguém é cordial com o seu filho, que alguém é simpático com o seu filho, ou que alguém dá um presente para o seu filho, você não fica feliz a forma como a pessoa está tratando o seu filho? Deus é a mesma coisa. A partir do momento que você reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, você está agradando o coração de Deus. Você está fazendo com que Deus olhe para você com mais ternura, com mais carinho, com mais amor, falando, caramba, aquele cara ali, aquela mulher ali, aquela criança, aquele idoso, aquela senhora, eles reconhecem o meu filho como o único Senhor Salvador da vida deles. Então ele vai fazer assim, em vez de ele olhar assim panoramicamente, ele vai começar a olhar para você. Mas para você ter o foco dele em você, você também precisa focar nele, entende? A gente precisa entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não estão numa prateleira esperando você ir lá pegar um pacotinho e falar, hoje eu quero me relacionar com Deus, hoje eu vou dar atenção para ele, fazer ele como um animal de estimação. Não, Deus não é um animal de estimação. Deus não é um pacotinho que fica na prateleira. Deus é relacionamento, entende? Deus é você buscar todos os dias e querê-lo na tua vida, tá bom? Ele age na reciprocidade.
Quanto mais você der para ele seu, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você se interessar por ele, quanto mais você querê-lo, quanto mais você demonstrar que você quer, mais ele vai dar dele para você, tá? E nada vai te faltar, porque Deus provém na nossa vida, tá? Às vezes a gente passa por situações que a gente escolhe passar. Às vezes a gente escolhe passar por situações e tem vezes que ele permite da gente passar para a gente aprender que ele é o suprimento, que ele é a tua totalidade, só que você precisa permitir dele direcionar você, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Eu peço perdão pelo vídeo extenso, porém a palavra precisava ser dita, tá bom? Eu vou fazer uma oração de encerramento e agradecimento a Deus por esse momento, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui, Pai. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações, Pai. Senhor, que essa palavra venha virar uma semente, venha ser germinada em cada coração que ouviu, Senhor. Que nós venhamos colocá-las em prática, Pai, porque na tua palavra diz que a fé sem ação é morta, ou seja, se a palavra foi lançada, ela precisa ser praticada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar cada vida aqui nas tuas mãos e no teu altar. Eu quero consagrar, Senhor, cada vida a ti. Pai, que cada coração venha ser trabalhado por ti, que cada coração venha ser moldado, lapidado, Senhor. Paizinho, que nós venhamos buscar mais a tua face, querermos ter mais intimidade contigo, Pai. Senhor, que a tua palavra e o teu amor venha trabalhar em cada coração, Pai. Tu és bem-vindo na minha vida, Pai. E eu creio em nome de Jesus que tu és bem-vindo na vida de todos nós, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai. Que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que Jesus sempre será o suficiente, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha frutificar na tua vida. Que Deus venha prover na tua vida. Que nada venha faltar, tá bom? E que você venha querer ter maior relacionamento e intimidade com Ele, tá? Porque Ele é o amor em pessoa. E o amor lança fora todo medo. Então, se hoje você tem medo de algo, se hoje você tem algum trauma, alguma fobia, síndrome do pânico, enfim, isso não provém de Deus, tá? Isso não provém. Então, aceite Jesus como único e suficiente. Abra a porta. Eis que tua porta e bato. Aquele que abrir será comigo, será com ele. Abra a porta. Abra seu coração para Jesus. Deixa ele fazer morada dentro, tá? Deixa ele limpar, tratar, libertar, tá? Se liberte do teu passado. A depressão que você está hoje, a situação que você está hoje, ela não provém de Deus. Deus não quer isso para você. Deus quer o melhor para os filhos dele. Permita-se ser reconhecido como filho por Deus. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você está dizendo para Deus, eu te reconheço como Pai. Tá bom, gente? Então, permita-se ser filho de Deus. Permita-se ele vir fazer morada no seu coração. Permita ter um Pai tão poderoso na sua vida que te ama incondicionalmente. Permita sentir ser amado verdadeiramente. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Feliz domingo. Tchau, tchau.